Mais de 12.000 espécies inteligentes compunham a Confederação Galáctica, que se estendia por 17 braços espirais. Antes de seu encontro, a maioria dessas espécies pensava que havia alcançado o auge da evolução. Seu choque ao perceber que todos os outros se sentiam da mesma forma deve ter sido imenso. De fato, bastante cômico. Um rigoroso sistema de categorização foi mantido pela Confederação para todas as coisas. Sistemas estelares, rotas comerciais, contatos diplomáticos e, o mais essencial, planetas. Você não diria que todos os mundos eram acolhedores? De essencialmente um spa de resort, a 12, muito perigoso, os planetas eram classificados de acordo com o sistema de classificação de perigo planetário. Muito bem, você não vai chegar ao chão antes que sua nave até pause. Só para você saber, o mundo natal do poderoso Império Vrechiano de 4 braços, que controlava os assuntos galácticos, era um aconchegante categoria 3. Zitrak evoluiu em um planeta de categoria 5 com exoesqueletos armadurados e sacos de veneno inerentes. Até mesmo o famoso Morox, que podia regenerar membros e sobreviver à radiação, só podia chamar um planeta da 7ª categoria de lar. Então havia a Terra, aquele humilde planeta aninhado em uma parte pouco atraente do braço de Orion. Quando os embaixadores humanos descobriram que eram da categoria 10, um planeta de morte com praias e filhotes, eles se rebelaram. Claro, junto com furacões que poderiam destruir cidades inteiras e micróbios invisíveis que poderiam exterminar populações inteiras. Havia extremos de temperatura que matariam a maioria dos soldados confederados e gravidade que esmagaria seus crânios. Além disso, havia placas tectónicas que estavam constantemente se movendo e podiam reposicionar continentes inteiros à vontade. Isso é tão encantador. O que os tornava tão horríveis era o fato de que os humanos achavam que tudo era normal. A difícil decisão de admitir os primeiros cadetes humanos na Academia Galáctica de Defesa foi impulsionada por sua história peculiar. Todos se referiam a ele como GAD, já que grupos militares e seus acronimos são constantes, e era o melhor lugar para a Confederação treinar seus pacificadores. Era o auge da colaboração entre espécies que haviam tentado exterminar umas às outras apenas alguns séculos atrás, e estava situada em um planetoide artificial no espaço neutro. Um vasto complexo de torres cintilantes, instalações de treinamento subterrâneas e cúpulas ecológicas construídas para imitar diferentes situações de combate compunha o campus principal da Academia. Apenas os 0,01% dos candidatos dos mundos membros foram admitidos através de seu processo de admissão extremamente rigoroso. O conselho da escola quase teve um derrame quando os primeiros humanos passaram nos testes de admissão, permitindo que os ferreiros da morte treinassem ao lado das crianças da elite da Confederação. Ridículo, arriscado e completamente absurdo. A humanidade havia conquistado seu lugar à mesa, e tratados eram tratados. Como resultado, o Conselho relutantemente abriu suas portas, fez planos de emergência, melhorou seu seguro e aguardou o inevitável caos que se seguiria quando predadores galácticos fossem expostos a um soldador da morte. Fazer a pergunta errada era completamente desconhecido para eles. Com 175 centímetros de altura, a cadete Elise Rao era quase diminuta pelos padrões cósmicos. Ela tinha uma fisionomia sem nada de especial. Você tem 2 braços, 2 pernas e aquela estranha tendência humana de mostrar os dentes quando está se divertindo, um movimento que, estranhamente, fazia metade das espécies na Academia reagirem com luta ou fuga, mas sem membros extras, características de defesa aparentes ou apêndices venenosos. O bloco C dos dormitórios da Academia era informalmente chamado de menagerie, pois abrigava as espécies mais diversas e talvez incompatíveis, não que ela notasse ou se importasse, mas essa era sua tarefa. Ela já havia superado a aposta por 2 períodos completos, com 3 ciclos padrão restantes. Grat murmurou, olha, a molinha ainda está viva. Grat era uma Bacterian de 2 metros de altura com um exoesqueleto cristalino que podia desviar disparos de pequenas armas. À medida que Elise entrava na aula de operações táticas avançadas, seus olhos pequenos seguiam cada movimento dela. Com um tablet pendurado sob um braço, desfrutando de uma bebida conhecida como café, um estimulante neurotóxico que as pessoas ingeriam por prazer, como esperado. Segundo dizia, cuja espécie se comunicava enviando pulsos bioluminescentes pela pele translúcida, talvez não seja tão delicado quanto parece. Os padrões que agora ressoam por todo o seu corpo podem ser aproximadamente descritos como uma mistura de interesse cauteloso e dread existencial. Antes de se matricular na universidade, Elise havia trabalhado como guia florestal no noroeste pacífico da Terra. Essa posição parecia envolver submeter-se voluntariamente a criaturas perigosas, flora venenosa e condições climáticas erráticas para o divertimento de outros humanos. De acordo com o registro, ela havia dito, parecia que poderia ser divertido quando perguntada por que se inscreveu no GAD. E eu sempre quis ver o cosmos por diversão, como se enfrentar os especialistas em combate mais mortais da galáxia fosse um passatempo leve. Durante o treinamento de sobrevivência ambiental, a primeira bandeira vermelha de que Elise não era uma cadete comum apareceu.
Elise mal havia perguntado se poderia trazer seu caderno de esboços quando o professor informou que passariam 3 dias nos pântanos de metano da simulação Taxis, um ambiente que exigia equipamentos respiratórios especializados para a maioria dos animais. Você sabia que esse ambiente é considerado muito prejudicial à fisiologia humana? Sim, o professor havia perguntado. A resposta dela foi um encolher de ombros, mas, por outro lado, o inverno em Minnesota também é assim. Metano, pelo menos, não tem mosquitos. A sua resposta ao infame percurso de obstáculos da academia foi ainda mais perplexa. Elise enfrentou o desafio com uma atitude que só poderia ser descrita como tenacidade alegre, mesmo que outras espécies com vantagens naturais como asas, múltiplos membros e habilidades telecinéticas tenham passado com facilidade. Ao parar, ela limpou a gosma da simulação dos olhos e perguntou: "Isso deveria queimar porque está meio que coçando." Seus instrutores anotaram este incidente junto com o em que ela manuseou descuidadosamente um espécime, fazendo com que 3 cadetes vrechianos desmaiassem por estarem muito próximos de seus feromonios de defesa. Que eles não tivessem reconhecido uma anomalia era algo que a academia ainda não havia percebido. Um predador de topo inconsciente foi acolhido por eles. Em uma enorme sala equipada com campos de força e nanobots, o simulador de combate da academia poderia assustadoramente replicar qualquer cenário do campo de batalha. Defesa planetária contra um exército de invasão hipotético é o exercício de hoje. Apenas o que se espera, realmente. Sua missão, líder de esquadrão, é tomar o posto de comando e mantê-lo até a extração. Tornado público. A voz do comandante Veshisla ressoou através de suas 6 câmaras vocais. A força adversária será representada pela equipe Beta. Todas as perdas serão induzidas artificialmente. Haverá uma redução de 70% na capacidade dos receptores de dor. Zixiel, um Arturian esguio, poderia produzir campos elétricos bioelétricos fortes o suficiente para desativar a maioria dos equipamentos. Elise foi designado para a Alpha Squad com Kix, um massivo tidiano conhecido em 3 setores por sua fúria berserker em batalha, e Kix. Ambos eram exemplos exemplares de pessoas que nasceram para lutar. Desde o incidente no refeitório envolvendo o que os humanos chamavam de pimentas fantasmas, ambos tinham evitado Elise a todo custo. Faça o seu melhor para sobreviver à primeira onda de eliminação. Flash suave, civismo retumbante, mandíbulas clicando de uma maneira que os humanos podem perceber como um sorriso. O som do bocejo de Elise escapou dele. Farei todo o possível para ficar acordado. Um claxon ensurdecedor marcou o início da simulação. À medida que os cadetes atravessavam o cenário urbano, inimigos holográficos surgiram e dispararam raios de plasma virtuais que ativaram os trajes de feedback neural. Mesmo que um impacto direto não deixasse nenhum dano duradouro, seria incrivelmente doloroso. 20 minutos após o início do treino, para resumir, as coisas começaram a dar errado. Um erro de código nos novos parâmetros de ameaça xenomórfica foi eventualmente identificado como a causa do problema no simulador, que fez com que os mecanismos de segurança se desligassem. Do nada, os inimigos virtuais aumentaram seu nível de perigo. Agora, suas armas podem fornecer feedback neurológico completo. Enquanto tentava proteger 3 outros cadetes, o campo bioelétrico de Zik sobrecarregou, e ela caiu primeiro. Nem mesmo a pele grossa de Kixik pôde protegê-lo do fogo cruzado enquanto ele gritava e avançava, a fúria ancestral de batalha acesa. Ao mesmo tempo, Elise não fazia mais parte de seu esquadrão. Ela estava cercada em um arranha-céu virtual por hostis enquanto os alarmes do simulador soavam e seus professores tentavam desesperadamente desligá-lo. Parece que os códigos de autorização humana não tiveram prioridade, mesmo que os mecanismos de backup de emergência deveriam ter expulsado todos os cadetes. Supervisão administrativa padrão. Os seguintes eventos foram gravados pelas câmaras de segurança da academia e depois assistidos cerca de 73 vezes por um número crescente de professores visivelmente angustiados. Elise, que estava preso no 20º andar com hostis descendo pelas 2 escadas, olhou ao redor com uma mistura de leve irritação e frustração. Os instrutores assistiram horrorizados enquanto ela olhava pela janela, fazia um cálculo mental e então pulava, não caindo para a morte, mas em uma descida controlada, quebrando sua queda com as características arquitetônicas do prédio e aterrissando com um rolo gracioso que teria esmagado os ossos da maioria dos seres sencientes. Então, sem consultar nenhum livro didático da academia, ela eliminou metodicamente 16 hostis utilizando armas e habilidades caseiras. Ela estava sentada serenamente em cima de uma pilha de simuladores inimigos desativados, cuidando de seu pulso torcido, quando os serviços médicos finalmente chegaram. Ela disse: "O exercício acabou. Acredito que posso ter danificado seus robôs de treinamento. Desculpe por isso", ela disse, sua sobrevivência não sendo o aspecto mais perturbador. Foi durante sua avaliação médica que 3 velociraptores estacionados como unidades de resposta se recusaram categoricamente a se aproximar dela. Suas respostas de medo inconfundíveis, instintivas, primordiais e totalmente inexplicáveis foram reveladas em seus bioscans. Naquela noite, o arquivo de Elise foi atualizado com uma nova anotação pelos diretores da academia.
O desempenho do cadete está em desacordo com os padrões humanos estabelecidos em termos de seus talentos. Exigir testes de DNA completos e possível reavaliação da categorização da Terra. No que diz respeito às coleções educacionais de seres sencientes, a Academia Galáctica teve grande prazer em abrigar a coleção mais variada e extensa já reunida. 3 dessas espécies representavam o ápice da escada evolutiva da guerra biológica. Os membros da Trindade dos Dentes incluem Malti, Vorax e Ketin. Em sua própria galáxia, eles eram os principais predadores. No topo de seus corpos de 2 toneladas, os Mesalti possuíam órgãos sensoriais que podiam detectar uma única gota de sangue a 6 km de distância, e suas escamas serviam para desviar armas de energia. Eles possuíam veneno bioelétrico suficiente para desativar uma pequena espaçonave em suas mandíbulas de 4 articulações. Elegantes e tentaculares, os Vorax se desenvolveram nos mares de metano de alta pressão de um planeta. Com seus cromatóforos, eram praticamente indetectáveis ao caçar, e sua velocidade era mais rápida do que a maioria dos dispositivos de rastreamento conseguia detectar. Elegante, eficiente e completamente silencioso era o seu modo preferido de assassinato. Os Ketin eram difíceis de categorizar porque possuíam uma estrutura cerebral de mente coletiva que lhes permitia coordenar suas táticas de forma impecável, e eram tanto insetoides quanto répteis. Eles constituíam armas vivas. Devido aos seus membros molecularmente pontiagudos e à sua capacidade de digerir quase qualquer substância química e usá-la como veneno projetado, as 3 espécies mantinham distância umas das outras. Esse impasse evolutivo tem fervido por eras. Ou seja, até que encontraram o cadete Elis Rau no átrio central da Academia 3 dias após o incidente com o simulador. A cena horripilante foi capturada em vídeo pelas câmaras de segurança. No mesmo momento em que o humano é detectado, 3 predadores de topo vêm correndo de todos os ângulos. Cada um dos 3 parou de se mover. O que os xenobiologistas agora sabem ser uma reação de medo fez com que as escamas de Maldi se achatassem. Um padrão de aviso foi exibido pelos cromatóforos do Vorax. Os Ketin recuaram genuinamente, suas mandíbulas se contraindo de dor. Elis apenas acenou e continuou mastigando seu sanduíche, completamente alheia à gravidade da situação. Muito interessante, sussurrou o doutor. Pela 12ª vez, Rexizel, principal xenobiólogo da Academia, está revisando as filmagens. Eles estão agindo como predadores tradicionais. No entanto, essencialmente não é viável. O que se seguiu foi o exame mais extenso da fisiologia humana já realizado em um ambiente extraterrestre, segundo a comunidade científica. Apesar dos extensos testes utilizando sangue, cérebro e mapeamento genético, os resultados foram tanto previsíveis quanto intrigantes. Predadores perseguem humanos. Para o comitê que se reuniu apressadamente, o Dr. Isislar explicou. As presas seriam perseguidas até desmaiarem de fadiga por seus antepassados. Sua eficiência biomecânica, regulação de calor e resistência são todas melhorias ao longo do tempo que lhes permitiram correr continuamente. Então, eles são rápidos, disse o almirante Yuzor, sua desaprovação evidente. Não, eles são definitivamente persistentes, corrigiu o médico. Eles nunca desistem. E os predadores de topo percebem essa qualidade como um perigo, disseram os membros do comitê enquanto trocavam olhares. Então, você está insinuando que os animais de topo experimentam uma reação primitiva de medo quando expostos aos humanos, aventurou-se o diplomata real. Sim, exatamente. Postulamos que os predadores de topo se adaptaram para maximizar sua eficiência no ato de matar. Um cenário existencial aterrador seria um predador que persegue incansavelmente sua presa, apesar de qualquer dano ou circunstâncias ambientais favoráveis. Nas fantasias evolutivas dos assassinos mais impiedosos da galáxia, os humanos surgem como monstruosidades. Como esperado, a resposta burocrática foi rápida, mas, em última análise, infrutífera. O pedido para reclassificar a avaliação de ameaça de espécies sencientes foi submetido 3 vezes usando o formulário 7291. Mecanismos para reduzir o potencial perigo foram mandatados pelo Conselho de Segurança Galáctico. Um novo cargo de embaixador dedicado às relações com os ápices humanos foi proposto pelo corpo diplomático. Ao mesmo tempo, um documento foi produzido pela gestão da Academy que, em maior ou menor grau, encapsulou a ridicularidade da situação. A habitação atualizada para cadetes humanos já está disponível. Os padrões de mobilidade dos cadetes humanos através de locais públicos serão comunicados com antecedência a todas as espécies da Trindade. Insígnias especiais serão dadas a eles para que possam ser vistos. A avaliação de perigo evolutivo não muda o fato de que gritar e liberar feromônios defensivos na área de alimentação ainda é contra as regras. Por favor, evitem o uso da expressão "no fim do mundo da morte" em qualquer correspondência oficial envolvendo cadetes humanos, pois não é um termo oficialmente sancionado. Elis, alheia à sua reclassificação de estudante aberrante para combustível de pesadelo evolutivo, continuou a se concentrar em seu trabalho escolar enquanto a burocracia girava ao seu redor. Ao entrar na Academia Galáctica de Defesa, os alarmes raramente eram acionados.
Na maioria dos casos, os desastres eram tratados de forma sutil e eficiente, com equipes de resposta a emergências sendo enviadas antes que a maioria dos cadetes sequer percebesse uma falha. Assim, até os professores pareciam preocupados quando todo o sistema de alarme da instalação disparou de uma vez. O sistema de IA no laboratório de Xenobiologia 7 foi anunciado em 17 idiomas diferentes após uma quebra de contenção. Protocolos de biohard implementados. Isto não é um ensaio. Não, isso não é um ensaio. Os fósseis de predadores extintos mantidos pela Academia estavam alojados no Laboratório 7. A recriação genética de becos sem saída evolutivos galácticos. Espécies que se mostraram perigosas demais, agressivas demais ou destrutivas demais para sobreviverem às suas próprias corridas armamentistas evolutivas. Apenas os padrões de quarentena mais rigorosos no espaço foram usados para mantê-los em estase por motivos de pesquisa. À medida que os procedimentos de evacuação começaram, o átrio central mergulhou em um estado de pandemônio organizado. Rebanhos de espécies com benefícios imunológicos inerentes foram conduzidos em uma direção, enquanto outros foram levados na direção oposta como possíveis alvos. Aproximando-se do setor de laboratório estava a equipe de resposta a emergências da Academia, com seus equipamentos de contenção dando-lhes a aparência de bolhas de material perigoso ambulantes. Houve muitas contenções de espécimes falhadas, de acordo com os achados preliminares. O comando Veslar fez o anúncio. Algo que soava desconfortavelmente como preocupação infiltrou-se em sua voz geralmente autoritária. Sem demora, cada cadete deve embarcar nas naves designadas para evacuação de emergência. Elise Rao, que estava sendo observada por algumas fações da Academia, estava no meio de seu treino diário 6 vezes abaixo. Na pista de corrida, ela havia completado metade do 5º quilômetro quando as sirenes começaram a tocar. Finalmente, algo intrigante, ela sussurrou enquanto desligava seu tocador de música e corria para o computador mais próximo, onde revisou o relatório de situação, os protocolos de emergência e, por fim, tomou uma decisão que os oficiais da Academia mais tarde caracterizariam como o movimento mais corajoso ou tolo da história educacional. Indo direto para o Laboratório 7 em vez de evacuar, ela encontrou a equipe de resposta a emergências encurralada do lado de fora da entrada principal. 3 oficiais de segurança já estavam fora de combate, seus trajes de contenção mostrando sinais de dano por ácido. Através do visor reforçado, Elise pôde distinguir movimento, formas nebulosas com muitos membros e características evolutivas bizarras que pertenciam a pesadelos. O líder da equipe Vrechiana, cujo normalmente azulado tom de pele havia se tornado um inquietante tom de azul pérvinca, ofegou enquanto os espécimes começavam a se adaptar às suas medidas de contenção. Os campos de supressão não eram mais eficazes, e os espécimes mostravam sinais de resistência. Elise examinou a situação com a curiosidade casual de um vendedor de mercado escolhendo frutas maduras, segundo testemunhas. Eu pensei que esses eram os espécimes Javik reconstitutos, não pensei. Ela perguntou. Aqueles suscetíveis a compostos de nitrogênio. Antes que alguém pudesse responder, ela havia contornado os controlos de emergência e entrou na câmara de descontaminação. Armada apenas com um extintor de incêndio, que pegou da parede. Espere. O líder da equipe de resposta gritou. O que aconteceu a seguir foi capturado em vídeo e se tornou uma exibição obrigatória nas conferências de xenobiologia em toda a Confederação. Elise voltou ao laboratório e reintroduziu metodicamente os espécimes escapados na contenção, usando apenas os jatos de pressão do extintor. Era um extintor de dióxido de carbono, não adequado para contenção de material biológico perigoso. Elise sorriu e disse, não estou mirando na contenção. Enquanto os predadores evolutivos de topo da criatura de 6 mundos diferentes recuavam em sua direção, Elise escutou o último espécime, ativou calmamente os protocolos de contenção de backup e saiu, parando apenas para enfaixar um pequeno corte em seu braço onde uma das criaturas a havia arranhado com um apêndice venenoso. Parece que os reguladores atmosféricos foram manipulados, então vocês deveriam verificá-los, ela recomendou à equipe de resposta chocada. Há uma discrepância de 6% no seu balanço de nitrogênio também. Antes que aquelas coisas reanimem, vocês devem resolver isso. Não, a sobrevivência de Elise dificilmente foi a parte mais surpreendente do incidente. O que veio a seguir, porém? Ao saírem da sala de descontaminação, as 3 espécies da Trindade designadas para a equipe de resposta secundária mostraram claros sinais de respeito por ela. Os xenobiólogos viram a cabeça caída do Melty como um sinal de rendição. Um padrão de cores geralmente reservado para reconhecer predadores superiores estava visível nos tentáculos do Vorax. O coletivo Capacine fez pouco mais do que se retirar, deixando-a passar sem impedimentos. As implicações são inquietantes, observou o comandante Vexlar logo após ler o relatório do incidente. Escreverei a seção 6 com exatamente 850 palavras. É possível que nosso conceito de hierarquia evolutiva precise ser reconsiderado. Uma reunião do Conselho Científico da Academia foi convocada 3 dias após o evento do Lab 7. Uma energia única aos cientistas à beira de descobertas que mudam paradigmas permeava a sala,
pairando entre o entusiasmo acadêmico e o medo existencial. Caro doutor. À medida que os especialistas se reuniam, Shigel ajustava ansiosamente seu aparelho de detecção. Horrivelmente, uma tela holográfica atrás dele revelou análises moleculares, gráficos evolutivos comparativos e, mais perturbadoramente, varreduras cerebrais ao vivo de espécies de predadores de topo expostas à presença humana. Ele começou dizendo a seus colegas: o que estou prestes a apresentar alterará fundamentalmente nossa compreensão das dinâmicas evolutivas em toda a galáxia. Houve um silêncio significativo após isso. Estávamos enganados sobre os humanos. Os dados mostrados na tela incluíam informações sobre o sistema endócrino humano, avaliações da densidade muscular, padrões de resposta neurológica e o que os pesquisadores chamaram de marcadores de persistência no DNA. Segundo o Dr. Gelar, os humanos surgiram primeiro como caçadores. A maioria dos animais predadores no cosmos se adaptou a emboscadas ou força avassaladora, mas os humanos elaboraram um plano diferente. Eles continuaram sem parar. Sua busca implacável pela presa terminava quando esta desmaiava de exaustão. Um membro do Conselho Atachiano com 12 nós cerebrais distintos questionou algo. Tal conduta é puramente rudimentar. Isso pode esclarecer porque nossa espécie mais avançada reagiu dessa maneira. Dr. Char continuou dizendo que as pessoas não apenas perseguem, elas também se ajustam. Quando se trata de controlar a temperatura corporal, suas glândulas sudoríparas são incomparáveis. Eles podem continuar correndo por dias a fio graças ao seu sistema cardiovascular. Eles são capazes de digerir quase qualquer tipo de material orgânico. Podem continuar trabalhando mesmo após perder muito sangue. O pior de tudo, podem causar traumas internos, quebrar ossos e continuar se movendo apenas por pura determinação. Elis foi mostrado via holograma enquanto o evento do Lab 7 se desenrolava. Continuamente avançando calmamente apesar de uma ferida que teria deixado a maioria dos animais indefesos. Além disso, as varreduras dos cérebros da espécie Trinity revelaram atividade neural típica do medo básico. Os humanos são o equivalente evolutivo de um pesadelo para os principais predadores. Algo que persiste apesar da implantação de defesas e falha em morrer quando deveria. Mesmo entre criaturas que nunca encontraram humanos, elas provocam uma reação inata de medo. Um observador militar de Vrechia riu em zombaria. Sua aparência física é sem destaque. Capacidade ofensiva fraca, sem armas naturais. General interrompeu o Dr. Rechelar educadamente. Esse é o pensamento rechiano para você. Não é sua estratégia usar força esmagadora. As pessoas não devem te assassinar apressadamente. Você simplesmente precisa ser superado por eles. Essa qualidade psicológica foi transformada em uma arma por eles. As reações na academia foram tão diversas quanto o documento de reclassificação, que dizia, espécie humana terror terra. Classificação anterior categoria 10 habitante de mundo da morte onívoro não apisse nova classificação categoria 12 divergente evolutiva persistência predador avaliação de ameaça variável C apêndice J para modificadores de contexto social protocolos de manuseio especial requeridos nota não corra eles gostam da perseguição. Em resposta, o corpo diplomático rapidamente formou uma força-tarefa de aclamação humana designada para a delegação Malti pediu permissão para assistir às sessões de treinamento físico humano por trás de barreiras reforçadas, supostamente para intercâmbio cultural, mas mais provavelmente como uma forma de terapia de exposição controlada, e seu primeiro livreto, Eles estão sorrindo, não caçando, compreendendo as expressões faciais humanas, tornou-se um sucesso imediato de vendas. Em sua nova seita religiosa, os Vorax posicionaram os humanos como os prometidos, as encarnações da transcendência evolutiva. Sua corrida ritual era uma fonte de grande constrangimento para eles. Após uma série de incidentes envolvendo condimentos picantes que os humanos consumiam casualmente, mas que acionavam mecanismos de defesa em outras espécies, a cantina da academia instituiu uma seção separada de alimentos humanos.